coração? Tudo bem com você? Que alegria estar aqui. Programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom, em formato de podcast, mas nós vamos ter uma conversa aqui muito gostosa sobre identidade. E eu tô com uma convidada muito especial hoje, que ela vai falar daqui a pouco, a Júlia Cantera. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. É uma honra e uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Vai ser bênção demais a gente falar sobre isso. Trazer esse assunto, né, para essa geração, principalmente minha geração, me incluo nisso, que precisa ouvir muito sobre isso. Glória a Deus. Vai ser maravilhoso. Ela vai se apresentar já já, mas antes nós vamos fazer, né, o quê? Orar. Pedir ao Senhor que governe tudo, que fale conosco, que alcance corações. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram da TV Shalom SJC. Acessa, compartilha com outras pessoas, chama principalmente jovens para estar ouvindo, mas todas as pessoas, porque você vai ver que a identidade distorcida não é só nos jovens que ela está. Então a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, pela tua bondade, misericórdia, por o Senhor nos proporcionar esse momento, Senhor, de podermos falar sobre o teu reino, sobre identidade, sobre valores, sobre vidas, porque vidas precisam ser impactadas, transformadas e curadas, e o Senhor é o maior interessado nisso. Deus, está aqui a tua filha, a Júlia, usa ela poderosamente, que traga, né, tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dela, que todas as pessoas que estão conectadas conosco, que irão se conectar, que elas sejam impactadas, Senhor, com essa programação de hoje. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estou me abaixando aqui para mexer nesse negócio. Gente, então, voltando. Eu estou aqui com ela. Vou deixar ela se apresentar, depois eu falo, né? Porque senão eu vou ficar falando. É a Júlia. É Júlia ou Júlia? Júlia. Júlia, é muito chique. Júlia Cantera, se apresente. Quem é a Júlia? Conta pra nós. Gente, eu me chamo Júlia Canteiras. Primeiramente, filha amada de Deus, né? Como eu gosto de me apresentar. Mas, além disso, eu sou bacharel em Direito. Tenho uma caminhada com Deus fazem hoje 8 anos, né? Graças a Deus. E muito feliz por isso. E dentro dessa caminhada, e principalmente, acredito que estando junto, mais presente com os jovens, né? Jovens adultos da minha idade. Hoje estou com 28 anos. A gente vê que a gente está num momento e numa geração que tem muita informação ao mesmo tempo. E dentro de tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo, a gente acaba se perdendo um pouco, por não saber qual caminho seguir. E isso também vem, eu acredito, de uma falta de intimidade. Porque eu acho que quando, dentro dessa caminhada, uma coisa que eu aprendi, né, é que a intimidade também, ela traz uma confiança e a gente também definir quais são as nossas prioridades dentro disso. Que é o que nos ajuda a ter ali um centro, né? Uma visão clara e, claro, um direcionamento de Deus mesmo, para tudo ali que a gente vai fazer, né? Na nossa área profissional, na nossa área de relacionamento, seja com família, seja com amigos, né? Eu acredito muito nisso e nesse caminho mesmo. Acho que isso é muito importante. Glória a Deus. E a gente, meu Deus, ela fala tão calminha, agora veio né, essa voz de trovão. Enfim, então a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa desconstrução. Na verdade, a gente não vai falar da desconstrução, nós vamos falar da construção. Mas não tem como falar de um sem falar do outro. E existe uma desconstrução da identidade das pessoas. Fiz uma live ontem com a Rosana Rabelo, né, minha amiga, e falando exatamente isso, mas voltado mais para as crianças, né? Os filhos. Como está sendo desconstruída a identidade deles nessa geração que a gente vive hoje. E não só as crianças, os adolescentes, os jovens. E aí eu disse na live ontem, eu quero repetir aqui, que infelizmente nós vemos que não somente crianças, adolescentes e jovens, mas também os adultos têm tido a sua identidade desconfigurada.
por muitas vezes por não terem ouvido, né? Eu até trouxe aqui, eu quero ler para vocês uma passagem da Bíblia em Juízes, no capítulo 2, versículo 10, diz, né? E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E a outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então, fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Ou seja, Israel aqui, ele perdeu, né, a sua identidade. Por quê? Porque se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Sim. Então, provavelmente, não foi passado, porque qual é a... Falando espiritualmente, né, existem várias formas, a identidade emocional, enfim, mas falando da parte espiritual, existem várias formas, né, dos pais educarem, ensinarem, mostrarem o caminho, o que é certo, o que é errado, segundo a palavra de Deus. E a gente vê que aqui em Juízes, o livro de Juízes, ele fala muito sobre isso. Todos os capítulos você vai ver que o Senhor levantava alguém, levantava um juiz, levantava uma pessoa que era uma referência, e aí o povo inteiro servia a Deus. Mas aí quando esse homem morria, né, começavam eles a errarem, a pecarem, a se desviarem, a fazerem tudo que era confundir mesmo a sua identidade, querendo ser como as outras pessoas, as outras nações. E aí o que levava a isso? Como está escrito aqui, né? Fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque era uma geração que não conhecia a Deus. Uma nova geração que ia crescendo sem esse aprendizado, sem esse ensinamento, sem esse direcionamento. E se você não tem direcionamento, se eu não tenho direcionamento, nós nos perdemos no caminho. Então, eu queria trazer isso, né? Que a gente precisa ser conectado. Primeira coisa, né? Conectado com Deus. Exato. Mas eu vou deixar ela falar, né? Eu quis falar isso porque eu achei muito importante trazer esse livro e eu vou ficar meditando nele aqui com vocês, enquanto a Júlia fala. Vai. Esse livro, ele é muito bom, né? E esse ponto que fala da questão de Israel, né? Também eu acho muito, muito especial, porque mostra a questão do exemplo, né? Se você não tem alguém para ser seu exemplo, você não vai ser direcionado, ou você vai ficar ali, vamos dizer, na corda bamba, e vai ter que ter algo que vai te fortalecer para um lado ou para o outro. Sim. Né? Falando espiritualmente, ou como a gente acredita, ou para o lado do mundo, ou ali para o lado realmente de Deus, do caminho que Deus tem para você, né? E aí é onde Israel se perdeu, né? Mas depois, se a gente continuar lendo o livro de Juízes, em outras passagens também, mesmo assim Deus foi misericordioso, né? Ah, sim. E por causa de uma pessoa, ele levantou de novo o seu povo, né? Que é onde a gente foi salvo também. E é onde a gente vê exemplos, né? Às vezes a pessoa não tem pai ou mãe cristão em casa, mas Deus vai levantar alguém. Ah, sim. Deus levanta alguém para poder trazer alguém de perto dela para a pessoa ser mais capacitada, a pessoa entender mais, a pessoa saber mais e firmar mais a sua identidade, né? Eu acho esse livro traz muito sobre isso. É muito especial. E assim, o problema da identidade perdida é que, antes de tudo, há uma desconexão com Deus, né? Então, o problema de perder a identidade. Então, esse povo aqui que a gente está lendo aqui na Bíblia, né? Juízes capítulo 2, versículo 10, eles eram uma geração totalmente desconectada da origem, da fé, de tudo que leva ao Senhor. E quando a geração abandona o altar, ela constrói novos ídolos. Então, quando uma nova geração ela abandona o altar, a presença, a aliança, a intimidade, a comunhão, o amor a Deus, os ensinamentos, a palavra como luz né, para os seus passos, para os seus caminhos, ela vai criar novos ídolos. Ela deixa de ouvir a voz de Deus e vai seguir vozes do mundo e vai caminhar para uma destruição, né? Sim. E eu acho que essa é a questão. Os novos ídolos que desagradaram a Deus, né? Eles adorarem esses outros ídolos que desagradaram a Deus, que muitas vezes é o que a gente faz hoje. Só que como que a gente pode enxergar isso? Nas nossas distrações do dia a dia. Sim. Né? Hoje em dia é muito celular, internet. Porque hoje em dia é para todo mundo. É difícil você, ali onde a gente tá no dia a dia, é onde tem trabalho, é onde tem informação, né, das coisas importantes que a gente precisa acessar, mas como usar isso intencionalmente, né, e na medida certa. Eu acho que isso é a maior questão de hoje em dia, para que a gente realmente não entre em algo ali de comparação, que a nossa geração também, e todas as pessoas, né, eu falo nossa geração, mas todas as pessoas, a gente tem um mundo aí no Instagram, por exemplo, eu sou muito do Instagram,
Então, de comparação mesmo, de olhar, de se comparar com um com o outro. Mas, na verdade, a vida, acredito que de todo mundo não é perfeita, né? O que a gente posta no Instagram é 0,05% do que a gente vive, né? Então, essas distrações que acabam deixando de lado e fazendo com que a gente tenha essa perda, né? E esse firmamento, como você trouxe antes, que faz a gente, eu acho, que voltar. Você trouxe a base da intimidade com Deus, e é muito isso, a intimidade com Deus, essa quebra da comparação, e também a questão da mente, né? Que aí a gente precisaria de outro podcast pra gente falar disso. Mas eu acho que muito a questão da mente também, tá forte emocionalmente para lidar com responsabilidades, com o dia a dia, com as escolhas também, porque a gente viver com Deus exige muita renúncia. É verdade. Né? Quem vive literalmente com Deus sabe, a gente acha que não, mas exige muita renúncia, como qualquer outro tipo de coisa, né? Mas porque exige tempo, exige você às vezes deixar de ir a algum lugar, ou deixar de fazer alguma coisa para viver algum momento ali com Deus, ou viver algo necessário, às vezes até evento, né? Sim. Para quem é envolvido também com a igreja, como somos. Então, eu acho que isso é a base, né? Isso é a base e isso faz a gente caminhar cada vez mais forte. E às vezes esse valor se perde, né? Verdade. E é interessante que a nossa identidade, ela não é formada pelo... você falou do Instagram, por isso que eu vou falar disso agora. Não, pelo que o mundo diz. O problema dessa geração é que está muito preocupada com likes, com seguidores. Claro que é legal ter likes, ter seguidores, ter compartilhamento dos seus vídeos e etc. Eu também sou uma pessoa de rede social, eu posto vídeo todo dia, enfim. Mas o problema é, a identidade da gente não pode ser o que vem do mundo, das comparações, como a Júlia está falando. Não é a comparação, porque eu não tenho como ser igual a ela como a mim. Deus criou as pessoas, né? A Bíblia diz em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, né? A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, Deus criou a gente à imagem dele, só que cada um com suas características, com suas, né, com seus valores, com o seu modo de ser, de falar. Olha aí, ó, um fala mais assim, agitado, outro fala mais calmo. Então, e Deus alcança todos através da vida de cada um de nós. Então, a gente não precisa ser igual ao outro, até perde a graça quando nós ficamos igual ao outro. Porque a gente fica o quê? Querendo ser imitador, né, de um e de outro, e a gente perde a essência. Quando você começa a imitar alguém, você perde a sua essência. Então, eu queria deixar isso, né, porque o filho pródigo, a Bíblia diz o quê? Que ele perdeu a sua identidade quando ele saiu da casa do pai. Sim. Então, você está entendendo? Enquanto ele estava na casa do pai, enquanto ele era o filho querido ali, né, o filho mais jovem e tudo mais, protegido, guardado, tinha uma herança, tinha uma história, tinha promessas, ele tinha tudo, como você também tem. Só que o que acontece, gente? Se você perder a sua essência, se você tiver vontade de sair do propósito de Deus, você perde tudo. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele perdeu a identidade quando ele saiu da casa do pai. Ele buscou a liberdade e encontrou a miséria. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. Até o que ele tinha, ele perdeu. E ele desejou comer bolotas dos porcos. Tem gente que fala que ele comeu. Ele não comeu, ele desejou comer a bolota lá dos porcos, né? Ou seja, chegou no fundo do poço. Aí ele teve a lucidez, que eu creio que é o que está faltando muito às vezes na geração, de se lembrar, né? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a minha origem, vou voltar para as promessas, vou voltar para o que Deus tinha para a minha vida, vou aquietar meu coração, vou entender o tempo, vou entender os propósitos, vou ficar na dispensação do Senhor. E aí, quando ele voltou, ele foi restaurado. Roupa nova, anel de honra, sandálias, né? Um bezerro de ouro, um bezerro cevado, ou seja, foi tudo preparado para a volta dele. Então, nosso lugar a nossa essência, né? É com o Pai, do jeito que o Senhor nos criou. Deixa Deus te usar, senão eu vou ficar falando aqui, viu, Júlia? Vai, não vou falar mais nada. Não, mas é isso mesmo, porque quando Deus fala, né, que nos criou a imagem e semelhança dele, você disse perfeitamente, porque cada um tem um jeitinho, né? E aí eu entro um pouco em chamado também, porque Deus, ele chamou cada um de uma forma específica, né? Então, cada um vai ter um dom.
E eu acho lindo que quando a gente tem uma caminhada de fato com Deus, isso vai sendo despertado. E é incrível. Vai sendo despertado, você vai se encontrando, você vai vendo quais são as suas habilidades, né? Porque dentro disso a gente tem as habilidades naturais, os dons ministeriais. Então a gente vai encontrando isso, né? E não necessariamente seu dom ministerial é igual à sua habilidade natural. A gente teria que ir um pouco mais a fundo nisso também. Pode ir entrando, pode ir aprofundando, que a gente adora. Porque e aí cada um vai usar seu conhecimento para pregar a palavra, né? Eu lembro que uma vez você falou para mim assim, todos vão pregar. E é verdade, né? Porque ide e pregai o evangelho. Porém, cada um de uma forma. Às vezes vai ser em casa, às vezes vai ser no seu trabalho, às vezes vai ser pela sua família, às vezes vai ser na rua, né? E é óbvio que Deus tem os específicos dos dons ministeriais, mas a gente está pregando em todo lugar que a gente vai. Sim. E voltando um pouquinho, a gente vai pelo exemplo. As pessoas veem, você falou de essência, pela essência que a gente leva, as pessoas veem qual o nosso valor, qual os nossos princípios e com quem a gente caminha. Isso. Né? Então, se a gente se firma e quando a gente fica firmado realmente nessa identidade, isso começa a acontecer. As pessoas naturalmente começam a falar, nossa, você está diferente, você está... Com certeza, se a gente procurasse aqui, a gente ia achar várias histórias assim. E acredito que conheça também pessoas que passaram por isso e vão falar, nossa, as pessoas começaram a me ver diferente, comecei, né, a olhar diferente. Porque a gente começa a abrir o olhar, né? E aí a gente começa a olhar para o mundo de forma diferente, para as pessoas. E isso é muito especial, assim. Então eu acho que o chamado, eu falo muito chamado, eu gosto muito disso, porque isso faz a gente encontrar um propósito. E propósito para mim é muito forte, porque o propósito ele nos faz, eu acho, que encontrar uma visão de futuro, né? E a gente, quando caminha com Cristo, a gente anda pelaquela frase, né? A gente não vive por qualquer coisa, a gente vive por propósito. Amém. E as consequências nas nossas outras áreas da vida, elas vêm na área financeira, na área de relacionamentos. Então, e isso acaba sendo um conjunto mesmo, né? E quando você alinha uma coisa e você se alinha com Deus, as outras coisas vão se alinhando também, né? E às vezes eu acho que tendo a rotina de devocional, eu acho que isso vai sendo trazido à luz mesmo, né? Isso vem à luz e a gente realmente começa a viver de uma forma diferente. Porque às vezes a gente acha que a gente vai trabalhar com tal coisa, um exemplo, né? Ou a gente vai... Mas aí Deus dá outro caminho, você fala, depois de algum tempo você vai falar, nossa, entendi por que eu tô aqui, entendi qual o propósito de eu viver isso. E aí você vai entendendo ali para onde Deus te chamou, né? E eu falo que quando a gente caminha dessa forma com Deus, as coisas parecem que fluem naturalmente. Parece que a mente faz assim e você parece que levita. É desse jeito. E o interessante, né, que ela vai falando, eu vou pensando aqui na algumas personagens. Chamado, né? Eu, há uns dias atrás, eu escrevi participei de um lançamento de um livro e eu falei sobre posicionamento. E eu falei muito sobre isso, né? Que nós somos a resposta de Deus para uma geração. Amém. Nós somos, então, quando a gente cumpre o chamado que você está falando, nosso chamado, aquilo que nós somos convocados para fazer, né? Porque Deus nos chamou. E a gente tem que dizer, eis-me aqui. Aí é que a Bíblia diz, né? Isaías, no capítulo 6, vai falar de quem? Do chamado de Isaías. Isaías, ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas em que ocasião que ele fez isso? Depois que ele teve um encontro com a glória de Deus. Sim. Então ele precisou ter um encontro com Deus para ele poder entender quem ele era, entender o que estava ao redor dele, tirar a dependência, porque a Bíblia fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, no ano que morreu o rei Uzias, agora eu vi o Senhor, eu tive uma experiência com Deus. Então a gente precisa, essa geração, ela não precisa de entretenimento. Ela não precisa de coisas bonitinhas, ela precisa de encontros com Deus que restauram, né? Ela precisa de curas, do chamado ardendo no coração, o chamado de Deus, que chamado? Chamado do Senhor, que fala, né?
eu tenho esse projeto para a sua vida, eu tenho esse propósito para você, e isso queimar no seu coração. Falta muito isso, e isso é muito fundamental, porque foi aí que Isaías, que é um dos maiores profetas da Bíblia, descobriu quem ele era e o que era para ele ser feito. Né? Então é muito importante sobre chamado, que a gente está falando de chamado, né? E a gente pode falar de várias pessoas da Bíblia, gente. Chamado, tem todo mundo da Bíblia, né? Você tem uma parte ali falando sobre o chamado. E em relação à identidade. Então, assim, quando ela falou, né, que todo mundo vai pregar, que eu falo, não é no sentido assim, por exemplo, talvez você não pregue assim num podcast, talvez você não pregue com o microfone na mão numa igreja. Né, de louvor, né? Mas você vai ministrar na fila de um supermercado, com seus parentes, com alguém. Então, assim, nós não podemos nos calar. Você tem que ensinar quem era o Senhor e não só sobre o Senhor, mas também sobre as coisas que são corretas, sabe? Porque hoje está se perdendo o que é certo, o que é errado, né? Hoje está trocando. O que é certo está se tornando errado, o que é errado está se tornando certo. Então, é ensinar mesmo valores para as novas gerações, ensinar aonde você esteja, né? Falar para que a pessoa tenha uma mentalidade formada e entendendo quem ela é. E não, ai meu Deus, será que eu sou isso ou sou aquilo? Entendeu, gente? Nas entrelinhas aí. Então a gente precisa ter essa convicção, né? Porque daí eu acho que a pessoa acaba tendo convicção desses valores, né? E não fica perdida nesse sentido que nem você falou, eu sou isso ou sou aquilo, né? Vou pra lá, por exemplo, né? Então, exatamente. E você falou, a gente poderia falar de vários personagens aqui, né? Porque eu gosto muito daquela parte onde Deus fala dos dons mesmo, aquela parte específica que ele fala, uns foram chamados para pregar para Coríntios. Coríntios, exatamente. 2 Coríntios, que é parte de Pentecostes, né? Então, e é muito isso. E eu acho que andando em valores, a gente acaba vendo o mundo diferente, né? Eu gosto muito também, dá para citar várias coisas, mas tem uma passagem também que Deus fala, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. 1 Pedro. Que é onde a gente vê, como você falou, a gente está num momento que eu acho que realmente a gente está sendo resposta. Por quê? Porque eu vejo, né, que a gente está num período de avivamento tão grande assim, no mundo mesmo. E a gente viu coisas do ano passado para cá que aconteceram que nunca tinha acontecido na parte cristã. E isso é uma resposta muito grande para nós. Começar algumas coisas, né, a serem transmitidas que não eram tão transmitidas assim, TV aberta. A gente ter eventos maiores, né, para falar mais de Jesus, para levar mais Jesus e trazer de volta esses valores, né? Então, eu fico impactada em ver esses movimentos assim, né? Porque isso traz realmente resposta. E é o que você falou, se a gente começar a se calar, como que vai andar, né? Como que vai passar o legado de geração para geração, né? É isso. E assim, a gente precisa ser resposta de Deus num tempo de crise. Num tempo de crise. Porque essa geração hoje, ela está esperando que você se levante. Que eu me levante, né? Que a gente se levante como voz profética e com uma identidade clara de quem nós somos. Sim. Entendendo quem nós somos, entendemos o que nós somos chamados para fazer, entendendo o que Deus tem na nossa vida. Então, há uma urgência em que você se levante, né, para ser resposta, porque os reinos, né, os reinos do mundo, as pessoas, o governo do mundo em geral, não estou falando de governo de política, mas o sistema que governa o mundo, ele vai na contramão da palavra de Deus, dos valores cristãos, dos valores, né? Enfim, e a gente precisa, com muita urgência, né, nos levantar aonde nós somos chamados. Quando eu falo você vai pregar em todo lugar, aonde você está sendo levantado. Nesse lugar você precisa ministrar. Não importa se é na igreja, ou se é na rua, ou se é no seu lar. Aonde você está, você tem que ter a responsabilidade de entender, Senhor, eis-me aqui.
Porque o Senhor te coloca um povo, né, uma turma, um pessoal perto de você para você mostrar quem é o Senhor, quem é você em Deus, quem eles são em Deus. É tão importante isso, né? Sim. Entender quem as pessoas são, entender que eles não precisam provar nada para ninguém, que nós não precisamos, que, né, nós somos suficientes em Cristo. Não sei se vocês estão entendendo sobre isso, mas há uma urgência. Então, às vezes, as pessoas esperam, vão me convocar para isso, para aquilo. Não, você já foi convocado. O Senhor de toda a terra já te convocou, já te levantou. Então, você só precisa entender, Senhor, então, para quem que eu ministro aqui, para quem que eu dou exemplo? E outra, não preocupa com o que você vai falar, porque o seu testemunho grita. Às vezes, não é o falar, não é o muito falar, é o testemunho. É como você se expõe, como você anda, como é o seu dia a dia fora, né, da onde todas as pessoas estão vendo. Então é muito sobre isso, né? Sim. O testemunho fala muito alto, né? E você falou uma coisa que me veio aqui à mente, a questão de tempo. Às vezes a gente se preocupa muito com o tempo daqui, né? Mas o tempo não é nosso. Sim. É dele, né? E é que nem você falou, a gente tem que se levantar e confiar no tempo dele, eu acho. Que eu acho que a nossa geração também tem muita dificuldade com isso, tempo. Hoje tudo muito rápido, hoje tudo muito que é tudo para ontem, acelerado. Mas às vezes a gente tem que só parar fundo, respirar e deixar fluir, porque o tempo dele vem e vem no natural, né? A gente se levantando, a gente reconhecendo essa identidade, se posicionando dessa forma, eu acredito que isso vem naturalmente. Então a gente quebra esse tempo, né? Uma vez eu ouvi, não se preocupa com o relógio. E realmente, às vezes a gente se preocupa tanto. Não, porque eu tô na idade assim e aí isso ainda não aconteceu. Não, mas por quê? Mas a gente acredita que ele já escreveu todas as coisas. Então se a gente já foi salvo, ele já escreveu. Às vezes a gente só precisa parar e respirar, né? Eu acho que isso é um dos fatos que faz com que a gente também tenha dificuldade de se expressar hoje, a geração. De se reconhecer e nisso de se expressar, né? Mas quando acontece essa questão de ela se firmar em Deus, fica mais fácil. Né? Fica mais fácil. E eu vejo muito isso, trazendo uma questão aqui, muito na área profissional também. Principalmente da galera mais jovem, assim, da minha idade para baixo. Porque hoje as empresas, elas estão tendo que conciliar a questão de receber essa galera jovem que está nesse aceleramento. Sim. Não, porque tem IA, porque tem isso, porque tem aquilo. Sim. E ao mesmo tempo aquele tradicional de a empresa não é tão rotativa assim, então tem essa dificuldade desse balanço, né? Existe. Mas eu acho que volta nessa parte que Deus ele vai construindo. Então a gente só precisa desse posicionamento mesmo. Pode falar. Eu tô aqui, ela vai falando, eu vou pensando aqui, né? E você tinha falado também da parte da paternidade, né? A gente tinha da paternidade, sim. Da paternidade espiritual e terrena, né? Sobre isso, Então, às vezes, em relação à identidade também, existe as pessoas não entendem, né? Elas talvez não tiveram um pai presente, alguém que direcionasse, alguém que fosse uma referência. E aí... Estou pegando o gancho de outra parte, daqui a pouco eu volto a falar dessa parte do trabalho. E aí o que acontece? Elas ficam perdidas. Ficam. Não tem. E aí não consegue ver Deus como pai. Não consegue confiar em Deus como pai. Não consegue entender que o Senhor é um pai bom, né? Sim. Um pai que cuida, um pai que ensina, mas que também vai exortar, vai direcionar, vai puxar a orelha quando for necessário. Por quê? Porque houve uma falha de paternidade humana. Eu vejo muito isso também. Sim. Então a identidade fica distorcida. Exato. E aí eu volto a falar, aí é onde Deus, eu acredito que Deus ele traz exemplos ao seu lado, que às vezes vão vir de outros lugares. Sim. Mas que tem essa caminhada e que vão te trazer essa paternidade, né? A gente é suficiente em Cristo, mas vão suprir essa questão da paternidade para você ter esse direcionamento, né? Dessa parte de paternidade, um exemplo que eu gosto muito de dar, quem não assistiu, assiste o filme A Forja.
Porque eu acho que o maravilhoso, o dono da empresa, né, dando mini spoiler aqui. O dono da empresa, quando ele vai lá, né, e começa a dar tudo certo, ele faz exatamente isso. Ele discipula o garoto, né, de uma forma extraordinária. Sim. E a gente vê um menino se transformando num homem. Tremendo. Que eu acho que isso é um exemplo de paternidade, assim, absurdo. Toda vez que falam de paternidade, eu falo, cara, esse é um dos filmes que tem um exemplo de paternidade, assim, né? Então, eu acho que... E é muito isso. Eu acho que quando eu falo que Deus vai levantar uma pessoa, levantar homens, é isso. Ele vai levantar alguém ali em algum ambiente seu, que ele sabe que vai te direcionar, para poder você ter uma caminhada ali, e na hora que você cair, tem alguém ali falando, não, opa, levanta, né? Continua. Eu creio. E esse filme é tão extraordinário que a gente vê, né, que ele não só se tornou um homem, mas um homem de honra. Sim, exato. Né? Então, um homem de valor. Uma pessoa que era é fantástico. Ele era Esse perdido. filme é extraordinário, assim. Uma pessoa perdida, uma pessoa totalmente sem expectativa, frustrada, revoltado com a vida, rebelde. Sim. É o que acontece. Muitos jovens estão assim. Não só jovens, tá, gente? Eu falo jovens porque os jovens têm essa tendência, mas existem pessoas que estão adultas e não conseguiram constituir uma família, não conseguiram, sabe, não param em nenhum trabalho, num emprego nenhum, e aí vive uma vida, por quê? Porque a identidade é totalmente deformada. Não sabe quem é, não sabe para que veio, né? Voltando a isso. Acha que tem que muito fazer, ao invés de ser, a gente tem que ser e não só fazer, né? Ser filho. Sim. Saber que a gente é amado, saber que nós somos escolhidos, somos chamados para um propósito. Então tem que ser, né? Sim. O ser é mais importante do que ter, do que o fazer. Então a gente ser filhos de Deus, saber quem Ele é. Então, essa parte de paternidade é importante. Eu creio muito também, como ela está dizendo aqui, a Júlia, que Deus levanta pessoas de fora, né? Por exemplo, eu, quando eu me converti, foi gente de fora. Os meus pais não eram cristãos. Até hoje, meu pai não é, por exemplo. Mas veio uma pessoa de fora da minha família e, né, pregou, ministrou, ensinou, direcionou. E aqui eu fiquei, graças a Deus, firme, né, e constante até a eternidade, se Deus quiser. Por quê? Porque alguém de fora o Senhor colocou, porque Ele tinha um propósito, é o que você está falando. Exatamente. Ele coloca para ensinar, para mostrar, para direcionar, para falar que vale a pena. Porque quando a gente é jovem, né, eu não nasci, como eu disse, no berço, e eu era meio revoltada com as coisas, porque minha família era disfuncional, muitas coisas aconteciam. E aí eu ficava meio revoltada quando eu era jovem. Adolescente, principalmente, né? Naquela fase e eu não entendia muitas coisas, e graças a Deus apareceu esse casal, um casal, né, cristão, e eles pregaram, ministraram, ensinaram, pegaram na minha mão, me ajudaram, espiritualmente falando, e eu consegui, né, ficar de pé, me firmar, e Deus cumprindo cada dia o propósito dele. Então, a gente precisa de pessoas, né? Precisamos de pessoas. E quando você falou agora voltando para a parte do trabalho, né? Que há uma dificuldade hoje em dia de conciliar, né? O antigo com o novo. Isso. Gente, isso é para todo mundo, né? Na verdade, né? É muito difícil, porque tá tudo acontecendo muito rápido. Tudo mudando muito rápido. Eu falo, gente, na minha época, aqui há pouco tempo atrás, não existia celular. E aí daqui a pouco não existia o celular, mas ele só falava, só ligava. E agora o celular faz tudo, ele faz tudo. Você não precisa ter um som na sua casa, uma televisão. Se for pensar bem, você não precisa de nada, porque ele faz tudo. Então, assim, é uma coisa não só de celular. Estou dando um exemplo daqui, né, na nossa frente, mas todas as coisas que estão acontecendo, está sendo muito rápido, muito acelerado. Então, é bem desafiador conciliar essa coisa antiga com as coisas de hoje. Mas o importante é voltando tudo para a identidade. Quando a gente sabe quem nós somos, o que nós somos chamados para fazer, tudo que vier de novo não vai abalar, ele só vai agregar na nossa vida. Porque a tecnologia vem para agregar, para trazer facilidades, para facilitar a vida. Né? Então, assim, também eu acho uma burrice pessoas que falam, eu não quero Eu respeito tudo mais, mas eu não quero aparecer na rede social, não quero fazer nada. O mundo tá rodando. Tá rodando, né? Precisa, entendeu? Mesmo que você... Esses dias eu estava falando com uma pessoa, um empresário, e eu disse, você precisa botar sua cara na internet. Botar sua empresa na internet. Porque eu acabei de vir de um curso na Febracis, né? BHP,
Business High Performance. Então, assim, ensinando sobre você performar no meio dos negócios. E aí eu cheguei falando com todo mundo, né? Meus amigos que são empresários, e eu falei, você tem que botar sua cara na internet, botar sua empresa, porque senão você vai ficar de fora em pouco tempo. Aí eu entro eu deixo a pessoa meio, né? Entra no jogo, né? Porque eu sou super acelerada, né? Vocês já viram, 220 é pouco. Então, você tem que colocar, e você precisa, e não dá para perder tempo, senão você vai sumir do mercado. Eu falo bem assim, né? Sim. E é verdade, gente. Então, eu acho muito, assim, ignorância, né? Vou usar um termo mais leve. Ignorância é a pessoa não querer se atualizar com as coisas, porque não tem para onde correr. Agora, você se atualiza, continua tendo a sua identidade, continua sabendo quem você é, e pega isso como crescimento, né? Para ajudar, para agregar, tudo é para agregar. Eu acho que daí, enganchando no que você está falando, eu acho que traz a gente fazer de forma intencional, né? Porque não é que nem você falou, realmente, quem não entrar hoje no digital como empresa, se precisa, ou se a pessoa, né, for a própria marca, o pessoal também vai se perder, no sentido assim, vai ficar para trás, porque não tá correndo tanto, né? Parece que é que nem, por exemplo, uma notícia, a gente vê um negócio ontem e já tá desatualizado hoje, e é assim. Então, realmente, é uma coisa que a gente fala muito no mercado mesmo. Quem não entrar para o digital, quem não começar a criar estratégias, fica para trás, porque, né? Mas que nem você falou, quando a gente tem a identidade firmada, né? A gente se posiciona da forma correta, o que fortalece isso. Uhum. Então, você acaba sabendo o que fazer, como fazer, o porquê você está fazendo. E facilita todo esse trabalho mesmo, essa caminhada, né? E facilita tudo o porquê de você usar. E também, né? Para, de repente, as pessoas que não gostam ou não estão acostumadas, também facilita, né? Começar de pouco em pouco a fazer, né? Porque quando a gente cria um hábito é assim. Vai nesse sentido também. E eu vejo assim, por exemplo, falando de identidade e falando de novidades, né? Daniel e os seus amigos, eles foram levados para a Babilônia. Sim. Olha que loucura. Eles eram pessoas doutas, jovens, com um futuro promissor, com tudo de bom, um futuro assim, cheio de propósitos, de promessas, e de repente eles foram levados para a Babilônia. E lá era totalmente diferente, né? As coisas eram diferentes, eram mais evoluídas em algumas coisas, mas eles tinham uma identidade muito forte. Eles sabiam quem eles eram em Cristo, eles sabiam quem eles foram chamados para ser. Eu vou voltar a falar sobre isso. E o que acontece? Eles chegaram lá, eles não comeram do maná do rei, eles continuaram sendo fiéis, eles continuaram servindo da forma que tinha que ser, e eles ainda foram honrados por Deus. Então, assim, independente de como o mundo evolua, independente do que aconteça ao seu redor, permaneça firme em Cristo, em quem você é, em quem você foi chamado para ser, mesmo que venha perseguição, mesmo que venham lutas, mesmo que venham levantes, porque se levantou muita gente contra eles, porque a inveja, por que eles são assim? Vamos ver se ele se corrompe, vamos buscar alguma coisa na lei dele que ele vai errar. E Daniel continuava sendo fiel, mesmo em meio a tantos levantes. Foi jogado na cova, porque, olha, você ser fiel não impede de você passar momentos desafiadores, difíceis. Sabe que você vai falar, meu Deus, eu vou morrer. Mas quem confia no Senhor sabe que não vai morrer. Sabe que o Senhor vai guardar, vai entrar na cova junto. Então, Daniel, ele é lançado naquela cova dos leões, mas o Senhor guardou Daniel ali. Sim. E aquelas pessoas que queriam destruir ele, eles mesmos morreram, porque diz a Bíblia que Daniel foi tirado da cova e depois aquelas pessoas foram lançadas. Então, assim, tudo que vem para te destruir, ou para te prejudicar, ou para se levantar, ou para qualquer coisa, não se preocupe com essas coisas. Se preocupe com a sua integridade, com quem você é. Se preocupe com a sua relação com Deus, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Então é muito importante falar disso, porque a gente está falando o quê? Sobre a evolução e a gente evoluir junto. Precisamos evoluir juntos. Eles evoluíram juntos, Daniel e seus amigos. Porém, eles evoluíram juntos, porém, eles tinham uma identidade formada, firmada, clara, sem dúvida. Então, eles conseguiram permanecer, né? E ainda dar um testemunho grande. Com certeza. Eles não deixaram isso abalar, né? Sim. Eu acho que isso é o mais importante quando você está realmente na caminhada da identidade, quando está firmada. Nada vai te abalar. É como você mesma trouxe. Deus, ele vai segurar, né? Ele vai estar junto. Não importa o que você faça. E com todos os discípulos foi assim, né? Então, você deu um exemplo aqui, mas com a maioria dos discípulos, todos passaram por provações, mas que Deus estava junto,
Porém, eles sabiam com quem eles caminhavam e sabiam quem eles eram. E o que Deus fazia, né? E o porquê Deus chamou cada um deles. Né? Então, é sobre isso. E cada um deles tinha a identidade já muito firmada, né? E tem até umas músicas que eu gosto bastante que fala sobre isso. Né? A última música que está viralizando aí, Dusty Bibles, ela fala exatamente sobre isso. Porque, resumidamente, a letra dela fala basicamente sobre o quanto a gente se perdeu da Bíblia e a gente está se preocupando com iPhones e coisas materiais. Tem outras músicas que falam isso, né? Mas como essa tá viralizando, eu tô falando dela. Mas, e é sobre isso. E quanto mais a gente parece que se firma, mais a gente caminha, mais batalha vem. Ah, sem dúvida. Não é? Mais batalha vem. Então, mas a gente sabendo que Deus está junto, a gente passa. O como é na oração. Mas a gente vai passar. E quando eu vejo assim, né? Quando a gente sobe de nível, a batalha vai ficando maior. Maiores, sempre vai aumentar. Então, assim, e não adianta, porque nada é fácil, desafios vão vir, né? Deus, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas é o que eu falo, né? Quando a gente passa com ele, parece que fica mais leve, né? De resolver, parece que a solução, ela vem mais fácil. Então, é muito sobre isso. Por isso que eu falo, na base da oração. Mas, quando os níveis vêm, a gente tem que saber que Deus vai abrir o mar vermelho, né? Eu creio. E, assim, é tempo da gente entender quem nós somos, né? É tempo que tudo que nós falamos aqui nesse programa hoje, se você for tirar a essência de tudo que aconteceu aqui, foi quem você é. Exato. Qual é a sua identidade? O que você entende que o Senhor tem para a sua vida? Porque o Senhor tem chamado pessoas que sabem quem elas são. Porque se você sabe quem você é, nada te abala. Ah, nada vai me abalar, não vou passar por nada. Não estou dizendo isso. Você carrega o céu na terra. Então, imagina você carrega o céu dentro de você na terra. Então, aqui vão ter desafios, como foi falado, vão ter lutas, vão ter problemas, vão ter levantes, vão ter perseguições. E quanto mais você cresce, mais as batalhas crescem. Isso é normal. Mas a gente é filho. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador que cuida de nós, que nos guarda, que tem não só nos dado uma identidade formada, que nos conheceu antes de nos formar, né? No ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, nos levantou para profeta. Profeta é você declarar nessa terra, né? Aquilo que o Senhor quer, você declarar nessa terra aquilo que você tem convicção. Então, isso é ser uma pessoa com identidade, uma pessoa firmada, uma pessoa com propósito, uma pessoa que vem trazer, como eu disse, carregar o céu, né? Mesmo aqui nessa terra. Então, é para isso que a gente foi levantado, né? Sim, com certeza. É uma responsabilidade, né? Mas muito grande, né? Não sei se as pessoas têm noção da responsabilidade, porque desde o momento em que Deus, ele veio como um homem e deixou esse legado pra gente, né? Essa salvação que entra muito nisso, né? Então, uma responsabilidade muito grande. Eu acho que e cada vez mais a gente entrando em um posicionamento de não se calar, as batalhas vão vir, mas eu acho que essa temporada que a gente tá, essa estação que a gente tá como cristãos, como mundo, é muito sobre isso. E a partir do momento que a gente ficar calado, isso vai declinar, né? Mas Deus não chamou para isso. Por isso que o Senhor falou para Josué, né? Seja forte e corajoso. Corajoso. Porque sem coragem você não consegue enfrentar. Não dá. Você precisa ser forte e corajoso. E quem te dá coragem? A nossa força vem do Senhor. Então, Ele nos encoraja. Só que a gente precisa colocar o pé, né? Crer e começar a fazer alguma coisa. E aí, nessa força, nessa coragem, caminhar em direção àquilo que Deus está trazendo para a nossa vida. Como a Júlia falou, né? A gente não pode se calar. Não é hora de calar. Não é hora de se acovardar. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de desistir.
é hora de você perseverar, levantar os seus olhos, entender que tem um Deus que cuida de você, entender que há um chamado sobre a sua vida, entender que tem pessoas precisando de socorro e você é a resposta, como já falamos aqui. Entender que, por mais que venham os desafios, as dificuldades, as provações, as lutas na sua vida, o Senhor é contigo em todo momento. Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele não vai te deixar só. Quando você precisar falar, Ele vai colocar as palavras na sua boca. Então tem promessas na Bíblia e nós precisamos confiar nessas promessas. Sim. E entender, por isso que eu falei desde o início, entender quem nós somos, quem Deus é e o que Ele chamou para fazer. Isso é importante. Exatamente, isso é muito importante. E eu falei de exemplo aqui antes, né? Isso reflete em tudo, né? Em como a gente, desde como a gente se veste, até como a gente fala, com quem a gente anda, né? E eu acho que Ele nos chamou para andar nos ambientes certos, né? Com as pessoas certas, que nos dão direção, como a gente falou bastante aqui também hoje. E eu acho que essas coisas, quando você escolhe caminhar com Deus, são renúncias e vêm naturalmente. Só que naturalmente essas trocas, elas acontecem, né? E eu acho que é nisso que entra as provações também, né? Porque as renúncias, às vezes, elas vão ser difíceis. Sim. E as pessoas hoje, eu acho que elas têm um ideal de que, nossa, ela é muito, um exemplo, né? Ah, ela é muito perfeitinha, porque ela vai e faz tudo certinho, anda na igreja, aquilo. Não, gente. Porque é uma escolha, né? É uma escolha. Assim como eu me escolho X, ou Y me escolha. E não é fácil também, porque às vezes você renuncia tempo com família, renuncia tempo para você mesmo, às vezes, né? Eu já vi testemunhos de algumas pessoas, principalmente pastores e ministros, que, poxa, né? Que reflete muito isso. Porque realmente, é renúncia. Então, vale a pena, mas é renúncia e mostra o posicionamento de cada um de nós. É verdade. E eu vejo assim também, né? Que, por exemplo, tudo que... Quando ela falou pessoas certas, lugares certos, né? A gente aprende isso muito, né? Lá no Febracis também, que é a metanoia, né? A transformação, a mudança. Não adianta você ter a identidade de filho, ser chamado como filho, andar como filho, porém estar nas companhias erradas. Sim. Estar nos lugares errados, ouvindo coisas erradas. Então você entende? A gente precisa se alimentar do que é certo, estar com pessoas que são espiritualmente fortes. Lógico que, então só vou andar com gente forte. Não, você vai ter que andar com pessoas que têm sabedoria, porque você tem que aprender. E é lógico que vai ter tempo que você vai ser essa sabedoria na vida de alguém. Com certeza. Nem sempre vai ser só sobre nós recebermos de alguém. Nós também fomos chamados para dar e receber. Então, tem momentos que você tem que escolher, você vai ter que escolher, na verdade, sempre, andar com pessoas que te levem para cima, que te ajudem espiritualmente, sim, emocionalmente, financeiramente. Tudo, gente. Não tudo. É só na Bíblia, na sua vida. Uhum. Né? Né, dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Então, quem tem sido seus amigos? E aí eu me lembro daquela palavra na Bíblia, nem pensei em falar nela, mas agora chegando nisso aqui, né? A Bíblia diz que Jesus estava uma multidão, não tinha como entrar na casa, e existia um paralítico que ele tinha 4 amigos. E os amigos desceram. E os amigos levaram ele para Jesus. Então, com quem você tem andado? Não foi o homem que foi até Jesus. Ele tinha 4 amigos que tinham fé, 4 amigos que acreditavam, 4 amigos que o amavam, 4 amigos que o respeitavam. E ele pegou os 4 amigos, levaram, desceram ele pelo telhado, colocaram diante de Jesus e ele foi liberto, foi curado, foi transformado. A vida foi mudada. Por quê? Porque ele andava com as pessoas certas, independente das circunstâncias que ele vivia. Então eu te pergunto, com quem você tem andado? Quem tem sido seus amigos? Né? Com quem são essas pessoas certas? Será que elas são certas mesmo? Para analisar. As 5, 6, 10 pessoas que você tem andado. Como que tá? Será que elas são fortes espiritualmente? Será que elas têm sabedoria? Ou será que elas são impacientes, não querem crescer em nenhuma área da vida, não querem buscar a Deus? Então, isso faz muita diferença. Trazendo o que a Júlia está falando, do pessoas certas, lugares certos, conhecimento certo. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça e falar, é isso, eu preciso. É isso. Porque isso ajuda muito. Que aí você anda. E outra, andar nos ambientes certos. Né? Estar no meio de não só os amigos, mas falando do que é certo. Falando do que realmente te agrega, te fortalece. E só para concluir esse pensamento
que eu estava dizendo, você vai receber, mas você também vai ter momento que você vai ser o amigo certo. Que você vai ter que entregar isso para alguém que está fraco. Então, quando eu digo andar com pessoas fortes, não é que você tem que só ter pessoas fortes. Às vezes você vai ser a pessoa forte. Mas tem que ter esse conjunto, né, para poder evoluir. Evoluir espiritualmente, evoluir na mente, emocional, sabe? Coração. Imagina se você anda com pessoa que só reclama, só murmura, tudo tá mal, tudo tá horrível. Você vai ser assim, gente, não tem como, sabe? Você ser diferente. Não tem como. Não. Porque Daniel conseguiu ser diferente, aí me veio, né? O Senhor trouxe aqui para mim de novo, Daniel. Daniel conseguiu ser diferente, mas ele tinha os amigos dele. Ele estava na Babilônia com os amigos dele. Então, eles conseguiram, em conjunto, fazer a diferença. Fazer a diferença, exatamente. Porque fortifica, né? Que nem você trouxe a parte do paralítico. Como que seria se o paralítico não tivesse aqueles amigos que teriam descido ele, né? Pra chegar até Jesus. Então. Né? Porque... E faz total diferença. E você falou da troca, né? Da questão de que às vezes você vai transbordar, mas às vezes você vai receber. E eu acho que isso vem muito do discernimento. De você ir pedindo discernimento para Deus, para ver, Deus, aonde eu tô, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso falar para tal pessoa, para você ir caminhando, né? E assim você vai saber a hora de falar, a hora de não falar, a hora de transbordar aquilo que, né? E fortalecer alguém também. Porque às vezes você vai ter uma pessoa ali que a gente falou muito de exemplo, né? Que vai ser seu exemplo, mas essa pessoa também vai ter momentos de queda. Sim. Então, é você saber e ter sabedoria, como você trouxe aqui, para poder fortificar outra pessoa e vice-versa, né? E isso na caminhada a gente vai aprendendo, né? Na caminhada e no posicionamento, cada vez mais Deus vai trazendo isso, né? Sim. E é interessante que, além dessa identidade espiritual, né? Como a gente estava falando, tem que ter... Emocionalmente você tem que ser forte, sabe? Aí você fala, nossa, mas eu tenho tantas feridas, eu tenho tantos mágoas, tristezas, traumas, tanta decepção, né? Tantos traumas, tantas dores do meu passado, mas aí você precisa buscar ajuda. Sim. Porque se você identifica, o Paulo Vieira fala, né, da consciência, se você traz a consciência, você sabe que você tem vícios emocionais, que você tem traumas do seu passado, que você tem... rancores, enfim, coisas que você viu, ouviu, né? A gente fala, viu, ouviu e sentiu na sua infância. E hoje você vive e você repete esses padrões, essas coisas, rejeição, abandono, enfim, tudo isso. Você repete hoje na sua vida, o que acontece? Sua vida não vai para frente. Por isso que tem pessoas que elas são viciadas em, por exemplo, recomeços. Então ela não consegue parar nenhum trabalho, porque ela é viciada em começar de novo. Ela começa a dar certo, ela desiste e vai de novo. Um exemplo, né? Então tem muito disso, a rejeição. Então tem gente que ela foi rejeitada na sua infância e ela leva isso para a vida. Então tudo que ela se relaciona, ela vai achar o quê? Ai, tá me rejeitando. Ai, tá me abandonando. Ai, não quer ficar comigo. Então na verdade não é isso. Na verdade você precisa se curar de tudo aquilo que te feriu. E se você não consegue sozinho, se você não tem essa clareza, você tem que buscar ajuda. Exatamente. Né, Júlia? Sim, com certeza. Porque é o que você falou, quando a gente entra nisso, né, da parte dos vícios emocionais, é um ciclo, né? E aí, inconscientemente, você quer entrar naquele ciclo sem perceber. Sim. Mas é onde a gente precisa buscar a cura, né? E eu acho que não só de forma com conhecimento, como a gente conhece pela Febracis, mas com Deus a gente tem essa cura também. Que é uma das principais curas, né, na minha visão. Então, isso, ele vai trazendo a cura, te fazendo mais forte, fazendo você suprir isso, né? De uma forma, e com ressignificações também, mas da forma dele, né? Sim. É importante. Eu sempre falo isso também, que Deus, ele é suficiente para transformar a sua vida, para te curar, para te libertar de todos os seus vícios, suas dependências, tudo. Mas existe também pessoas que elas precisam um pouco mais, né? De ajudas, por exemplo, um remédio. Uma pessoa está doente, ela precisa de um remédio para ser curada. Deus pode fazer um milagre, ela não precisar, mas às vezes tem que ser uma coisa paliativa. Então depende da forma do Senhor trabalhar, depende de tudo isso, mas o que a gente está querendo trazer para você é que Deus pode te libertar, te transformar, te curar, fazer tudo isso. Se você buscar, aprofundar, meditar, sabe, Senhor, eu preciso... E outra, muito importante que eu quero trazer de novo, tenha clareza e confesse isso.
Deus, eu tenho essa deficiência, esse problema, Sim. eu não consigo, né? E você falar com Deus, não consigo me libertar, não consigo sair disso, é um ciclo vicioso da minha vida. E aí você começar a apresentar para o Senhor com a maior verdade da sua vida, porque é você e Ele. E Ele é poderoso para fazer muito além, para transformar, para te mudar a sua história. Sim. Mas, porém, tem pessoas que elas não conseguem se aprofundar dessa forma no Senhor. Elas não conseguem chegar nesse nível com Deus, né, de intimidade. Então, o que ela faz? Busca ajuda. Busca Exato. ajuda. Os médicos estão aí para ajudar, os psicólogos, né, os Terapeutas. coaches, os terapeutas, para te ajudar a te... Como curar dessas coisas. Porque tudo isso detona, não é detona a palavra, estraga, também não é essa palavra que eu queria usar, mas tudo isso atrapalha a sua identidade, deforma. Deforma isso. Tudo isso deforma a sua identidade. Porque você vai sempre, você pensa, tô forte, eu vou, aí chega um momento que você bate sabe, na trave ali do problema. Esse é o meu vício emocional. Então, aquilo ali veio, por exemplo, a rejeição. Ai, meu Deus. Aí não consegue fluir. Aí é onde não rompe. Não rompe, Exato. essa é a palavra. Não rompe, Não não rompe. consegue. Então, fica com a identidade um pouco deformada. Não flui. Então, busque ajuda. Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente leva essa parte espiritual, que é muito importante, mas também precisamos entender essa parte emocional para a identidade, né? Mas, com certeza. E é aí que o discernimento e o direcionamento é muito importante, né? Porque até onde eu busco Deus, mas Ele vai me trazer as pessoas certas para isso. Eu acho que é sobre isso, né? Porque não é que você anda com Deus que você não vai precisar de médico, disso, de aquilo. Não, todo mundo, né? Todo mundo vai no médico, nem que seja para rotina e tudo mais, um exemplo que eu tô trazendo aqui, mas e é sobre isso. E você falou, a gente fala muito de buscar a Deus, né? E que eu acho que você falou de confessar, é muito isso. Às vezes as pessoas perguntam, como orar? Eu acho que assim, a gente ora e é mais você ter uma conversa com Deus e ser sincero com Ele. Não tem um jeito certo de orar. Não tem, não é uma não regra. tem uma regra, exatamente. Até porque Ele sabe a forma de cada um. Então, é o que eu falo para algumas pessoas. Ele sabe a forma de falar com cada um, né? Às vezes a gente clama muito por respostas a Deus, mas Ele vai saber como trazer para mim, para você, para tal pessoa, porque Ele sabe. Ele sabe como cada um age, Ele sabe aonde. E eu acho isso muito lindo, né? Porque Deus, Ele é uma forma dele falar com cada um. É isso. Gente, a gente tá caminhando pro fim. Já. É tão rápido aí, ó. Já tá na hora de acabar. É uma pena, né? É muito rápido. Eu falo, né? Todo mundo que vem no programa que eu convido, eu falo, gente, vai vir assim, é meio... Daqui a pouco, quando você piscar, já acabou. E é isso aí, né? É muito rápido. Muito rápido. Uma hora, né? Dá vontade de ficar falando aqui a noite toda. Então, eu queria que você desse assim, as considerações finais de tudo que você falou, Claro. que a gente conversou aqui. Qual conselho você daria? Qual palavra você deixaria para essas pessoas que estão ouvindo a gente? E depois, no final, eu queria que você orasse. Tá bom? Eu acho que agora, pra gente encerrar, é lembrar de tudo aquilo que a gente falou, né? A questão de buscar Deus, de ter exemplos e buscar esses exemplos também, porque vem naturalmente, para que você tenha uma caminhada mais forte com Deus, uma intimidade mais forte com Deus, que vai trazer todas essas respostas para a identidade firmada nele e, consequentemente, a resposta para o chamado, para o propósito, que vai influenciar em todas as áreas da sua vida. Eu acredito muito que seja sobre isso. E um conselho que eu daria, eu acho que seria para buscar a Deus, porque eu acho que Deus, ele tem todo o direcionamento, todas as respostas que nós precisamos e que essa geração precisa. E que a gente não fique calado, como a gente falou bastante aqui. Porque eu vejo muito pessoas, às vezes, com medo de se posicionar, né? E é um processo, realmente. Então, para que a gente realmente se posicione e seja essa resposta, né? Que a gente falou aqui. Amém. Amém. E aí, então, ela vai orar e a gente vai encerrar. Pode orar, depois eu dou tchau para todo mundo. Então tá bom. Vamos orar. Pai, Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade desse momento, de estar aqui com a pastora Cristiane, mas de estar com todas as outras pessoas que estão assistindo. Peço que nessa noite o Senhor toque cada um, o Senhor esteja
nos ambientes de cada um, Pai, que o Senhor toque no coração tudo aquilo que falamos, que o Senhor traga as chaves, que o Senhor traga o seu entendimento daquilo que falamos para cada um, que as pessoas levem isso no coração, Pai, que as pessoas se levantem, que nós sejamos respostas para gerações, nações, e para que cada vez mais elas vejam a Ti, Senhor, na intimidade, no secreto, e que o Senhor venha a se revelar para aqueles que precisam, que o Senhor venha a curar aqueles que precisam emocionalmente, fisicamente, que o Senhor leve cura, transborde, para que eles vejam os Teus milagres, Pai, porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é um Deus que direciona, o Senhor é o Pai, que o Senhor se mostre como Pai, mostre a paternidade e supra isso, Pai, em cada um e faça identidades firmadas, Pai. Jovens, pessoas firmadas em Ti, com identidade, com propósito, para que possamos fazer o Teu nome, levar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada pela sua presença, fiquei muito feliz, fiquei feliz de demais. ter você aqui e venha mais vezes. Pode deixar. As portas estão abertas. A gente foi falando aqui, né? Cada uma foi falando aqui e foi uma bênção. Gostei muito, viu? Também. Continue sendo bem-vinda, venha Amém. Mais vezes, vai ser uma bênção. Obrigada. E vocês que estão aí, gente, obrigada por estarem assistindo, né? Pelas 3 redes sociais que a gente está aí ao vivo. Que você tenha um resto de noite abençoado. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E semana que vem tem mais, se Deus nos permitir. Toda quarta-feira, às 20 horas, direto da TV Shalom em São José dos Campos, programa Vidas para Cristo, para trazer força, ânimo, resposta, direção, libertação para o seu coração. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigada.